Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar, pelo menos nessa parte aqui, por que nós temos tantos conflitos no continente africano. É claro que a ideia aqui não é dizer, só tem conflito no continente africano, ou então entre os continentes a gente olha para a África e só pensa em conflito. Não é isso. A gente sabe que tem conflitos no continente asiático, no continente europeu, né? Na América Latina, por mais que você não tenha muitos conflitos entre os vizinhos ao longo desses últimos anos, né, ou da Segunda Guerra Mundial para cá, mas sabe que tem problemas internos, muitas vezes conflitos internos ou até históricos de algumas guerras civis ali. Mas o nosso foco é a África e a gente tem que falar que há sim muitos conflitos dentro do continente africano e que está muito relacionado com o imperialismo. É claro que antes da chegada dos europeus, muitos grupos étnicos não se davam muito bem, né? Tinham relações meio estreitas, meio complicadas e que às vezes geravam conflitos. Muitas dessas etnias, que às vezes perdiam em conflitos, eram feitas de prisioneiros de guerras e até vendidas para os traficantes europeus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, olha, na África existia a paz e com a chegada dos europeus tudo virou um inferno. Não é isso. Claro que as diferenças étnicas e religiosas muitas vezes faziam que etnias entravam, né, na mão e em conflito. Mas com a chegada dos europeus e desde os portugueses ali, já chegando nos séculos 15, 16, depois, mais à frente, com a chegada de outros europeus, né, a partir do processo de neocolonialismo e imperialismo, esses conflitos se intensificaram, tá? Aliás, um outro vídeo aqui que eu postei, eu falo um pouquinho ali da questão do Sudão, vou fazer um outro vídeo falando da Guerra Civil Angolana, do processo de Apartheid, e todos esses conflitos aí que eu estou mencionando têm uma relação com o imperialismo, tá? Para quem não sabe o que é o imperialismo, gente, né, é o processo de neocolonialismo. Isso é, os países europeus agora estão dominando, tomando o continente africano e expandindo seus territórios, né? Então, os impérios europeus estão expandindo seus territórios para além da Europa, olhando para a África e para a Ásia. A Ásia também vai passar pelo processo de imperialismo, ou que a gente também chama de neocolonialismo. Beleza? Nessa parte aqui, eu vou querer desvendar com vocês o que gerou, o que gera tantos conflitos no continente africano, tá? Beleza? E aí em outros vídeos eu comento um pouco do Apartheid, da Guerra Civil Angolana, beleza? Tem um vídeo aqui sobre colonização e independência que eu falo do genocídio de Ruanda, que também tem uma relação com o imperialismo, tá? Bom, a origem dos conflitos internos, né? Então a gente vai falar do imperialismo como um culpado? Vai, mas a diferença étnico-cultural dos povos, já historicamente, vai fazer com que muitos conflitos aconteçam, tá? E a disputa por território entre eles, até porque acesso ao território é acesso a recurso natural, às vezes o território tem uma simbologia, uma questão religiosa, que pesa muito para os grupos étnicos, tá? E aí, se a gente olha o mapa da África, por exemplo, antes da chegada dos europeus, você vai ver ali que há uma fronteira muito mais complexa, né? Uma divisão territorial muito mais complexa. E que mesmo assim, conflitos aconteciam, tá? Então ali, esse mapa que vocês estão vendo aqui do lado, né? Está ali respeitando as questões étnicas, linguísticas, religiosas desses diversos grupos étnicos que vão ter suas diferenças e que mesmo assim já entravam em conflitos muitas das vezes. Tá? Muitas vezes por conta de território, recurso natural que está no território ou por uma simbologia, uma questão religiosa, certo? Então, a diferença étnico-cultural, a disputa por território entre eles, a disputa por controle de recursos naturais presentes nesses territórios, a questão da simbologia, da religião, também vai pesar muito. Só que a parada piora com as empreitadas imperialistas, né? Só pioraram os conflitos. E aí você vai ter a tática dos europeus, né, de partilha da África, através da Conferência de Berlim, que vai desrespeitar totalmente as fronteiras já estabelecidas. Vocês estão vendo ali o Reino Unido, a França, né, tomou boa parte da África, certo? E eles não estavam respeitando as fronteiras anteriormente estabelecidas, né? Muitas vezes a linha artificial vai passar dividindo o território de uma etnia. Eles vão começar a colocar etnias inimigas no mesmo território, etnias amigas separadas para que eles não se unissem contra os europeus, né? Então tudo isso vai desestabilizar o continente africano. Eles queriam fazer uma desestruturação das sociedades africanas, né? Para que elas entrassem em conflito, para que eles se matassem, porque fica mais fácil dominar o território, certo? Né? Passar uma fronteira artificial dividindo o território para gerar uma instabilidade dentro da própria etnia. Então, essa vai ser a tática, né? Não só a partilha da África, mas o dividir para conquistar vai ser uma tática junta dos europeus para dominar o território, tá? Tribos amigas eu separo, tribos inimigas eu coloco no mesmo território, beleza?
Bom, logo vão separar tribos e etnias amigas, né? Colocam inimigos próximos, desmembram povos e nações em colônias, né? Por mais que ali não havia muitas vezes, dependia da etnia, né? Podia haver um sentimento, um pertencimento ao território, mas ainda não. Com esse desmembramento desses territórios, né? Com fronteiras artificiais dividindo esses territórios, lá na frente não vai ajudar a criar uma ideia de sentimento ou pertencimento a esse território. Principalmente das etnias que foram tiradas de seus territórios e mandadas para outros lugares, tá? Ok? Então, por isso que é difícil no próprio continente africano, né, nos países que foram formados depois dos anos 60, essas etnias ali que estão naquele território criarem um sentimento por aquele território, uma ideia de pertencimento. Porque muitas vezes foi deslocado de um ponto para outro, né? Foi tirado do seu território e mandado para uma outra região. Por exemplo, os Khoisãs. Os Khoisãs, eles foram mandados para o sul de Angola, foram retirados do seu território, né? E aqui é um exemplo. E outras etnias isso vão acontecer, né? E aí por isso que a ideia de pertencimento, às vezes, àquele território onde você está, vai ser muito difícil de ser criado. Mesmo depois da formação de um estado, de um país, aquela etnia que está pertencendo ali, naquele território, que está existindo naquele território, muitas vezes não vai se sentir pertencida ou ter um sentimento por aquele território, tá? Que tem muita relação com o imperialismo. Os caras chegam, não respeitam as fronteiras definidas, vão passar as linhas de fronteiras artificiais, muitas vezes dividindo no meio do território, né? Expulsando os grupos dali, mandando para outro lugar, trazendo outros grupos que são inimigos, botando no mesmo território. Depois que os europeus saem, o caos está instaurado. Porque se forma um estado, um país com etnias diferentes, que não se batem, e que lá atrás os europeus chegaram e foram passando a linha artificial, às vezes dividindo o território dos grupos étnicos, que aí vão tentar reaver. E aí, com um estado às vezes já formado, isso vai ser difícil, porque às vezes a outra parte do seu território está presente a um outro país. Olha o caos. Olha o caos que é instaurado ali, tá? Então, a gente pode dizer sim que o imperialismo intensificou os conflitos na África, pelo dividir para conquistar, né, pela própria partilha em si, e pelo racismo que vai ser utilizado, né, de um convencimento dizendo que há grupos étnicos superiores a outros. E isso vai influenciar a cabeça dos grupos ali, e eles passam a acreditar isso. E aí geram mais conflitos. Né? Então, o racismo, o darwinismo social, que é uma teoria de cunho racista, né, ela vai ajudar nesse processo de dominação da África. Vai. Tá? E por isso que muitos grupos étnicos, que às vezes estão no território, que foram levados para lá, não se sentem pertencidos àquele território. Né? Muitas vezes eles querem formar até um país, uma nação para eles. Mas vai ser difícil, porque já tem um Estado formado ali. Aí vai ter processos de separatismo? Pois é, pode acontecer mais à frente. Assim como já aconteceu. Ou até mesmo países mudando de nome. Né? Porque às vezes o nome que foi colocado ali foi dado pelos colonizadores. Tá? Beleza? Então eu queria comentar um pouquinho essa parte com vocês, tá? E aí eu vou falar depois em outros vídeos sobre a Guerra Civil Angolana, sobre o processo de apartheid, tá? E que são situações importantes. Tem um vídeo que eu já ele tem relação com o imperialismo. Tem um vídeo que eu já postei aqui sobre o conflito no Sudão. Dê uma olhada também, tá? Valeu, gente. Forte abraço.